Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula agora sobre o eixo temático violência. Bom, infelizmente, são muitas as violências que assolam a nossa sociedade, são muitas as vítimas e são muitos os tipos de violência. Por isso, é até complicado nós conseguirmos, em um curso de redação, independente se for de um mês, de 3 meses ou até de um ano, conseguirmos discutir todos os tipos de violência possíveis na sociedade. A não ser, é claro, que a gente discutisse só esse tópico o ano inteiro, talvez daria. Mas, para que a gente não deixe de discutir nenhuma forma de violência, eu resolvi preparar essa aula que foca não necessariamente no tipo de violência, mas na natureza da violência. Então, algo que se aplica a inúmeros temas, tá bom? Não só a um. Então, vamos lá. Como que eu organizei essa aula? Primeiro, vamos pensar aqui nas variedades de violência. Eu separei aqui só 12 para você ter uma noção de como é difícil a gente conseguir abordar todas. E a partir disso, a gente vai elaborando, então, os nossos repertórios que se aplicam a todo e qualquer tema que englobe violência, beleza? Então, olha só, a gente pode falar de violência doméstica. Quantos tipos de violência doméstica a gente tem? Quantas vítimas a gente tem? Por exemplo, violência doméstica, violência que acontece dentro de casa. Pode ser uma violência física, pode ser moral, pode ser verbal, pode ser psicológica, pode ser sexual. As vítimas podem ser mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas também que trabalham no âmbito doméstico. Vou falar de violência sexual. No caso, violência sexual é um tipo de violência, mas além da sexual, a gente tem outras formas de violência. Por exemplo, a violência moral, a violência física, a violência verbal. Então, aqui eu tenho uma infinidade de possibilidades. Violência contra criança e adolescente. Aqui a gente está focando na vítima. Aqui a gente está focando no tipo de agressor. No tipo de agressão, perdão. Violência nas escolas, violência no trânsito, violência no trabalho. Aqui a gente está focando no ambiente da violência. Violência racial, religiosa, política. Aqui a gente está focando no motivo, né? Na motivação da violência. Violência urbana e rural. Também estamos falando do ambiente em que ela acontece. Violência ambiental. Estamos falando aqui da vítima dessa violência, que no caso é o meio ambiente, seja a natureza ou seja, às vezes, um patrimônio público, algo do tipo. Violência contra a comunidade LGBTQIA+, também estamos falando da violência dentro de uma comunidade, então pode ser aqui o foco na vítima ou na motivação também. Então, gente, não tem como, em um curso rápido, assim, uma aula, eu conseguir abordar todos os tipos de violência com vocês. Portanto, nós focaremos aqui em uma estratégia para discutir qualquer tipo de violência, combinado? Lembrando que, o que eu acho que... marquei tudo sem querer. O tipo de violência que eu acho que está mais em alta atualmente, no sentido de redação, tá, gente? Ou seja, aquele que tem maior probabilidade de ser cobrado nas provas, é a violência nas escolas, lamentavelmente, pela quantidade de casos de atentado que aconteceram há pouco tempo aqui no Brasil. Portanto, violência nas escolas pode sim ser uma temática cobrada em provas, tá? Tanto no foco dos atentados, quanto também na questão do bullying, por exemplo, né? Que é uma violência não necessariamente física, mas principalmente moral, verbal, psicológica, tá beleza? Então vamos lá. Como então que nós vamos trabalhar qualquer tipo de tema? Você vai usar essa estrutura aqui quando você se deparar com o tema de violência. Você identificará cada um desses elementos dentro daquele tema. Então, por exemplo, vamos falar de violência obstétrica. Para falar sobre violência obstétrica, nós temos esses 4 elementos. Nós temos o agressor, uma agressão, uma vítima e uma testemunha. Sempre comece identificando a vítima, tá? A vítima sempre tem que ser identificada porque ela vai ajudar você a elaborar os outros argumentos. No caso da violência obstétrica, quem que é a vítima? Bom, se a violência obstétrica acontece com gestantes ou com parturientes, ou também com puérperas. A agressão é a própria violência obstétrica. Mas nós temos aqui exemplos práticos de violência obstétrica. Então, por exemplo, negar o acompanhante no momento do parto é um tipo de violência obstétrica. Algumas manobras, como a manobra de Christeler,
A gente pode falar também de alguns xingamentos e ofensas, como o que aconteceu com a Chantal ano passado, que é uma influenciadora digital. Então, aqui tem uma série de agressões que você pode colocar como exemplo. Quem são os agressores? Geralmente, algum membro da equipe médica. Logo, pode ser um médico ou um enfermeiro, ou até mesmo o próprio hospital, a própria instituição. Beleza, Giovana, compreendi, fez sentido. Mas e as testemunhas? Quem serão essas testemunhas? As testemunhas podem ser a família da parturiente que a acompanhou, pode ser a própria equipe médica, então às vezes um membro da equipe médica praticou violência, como que aconteceu no passado com um médico que violentou sexualmente as pacientes, elas estavam anestesiadas na mesa de cirurgia e ele abusou sexualmente delas, e outros membros da equipe médica que filmaram e denunciaram. Nós podemos falar da sociedade em geral, nós podemos falar da mídia. Então, perceba que nós temos aqui possibilidades de trabalhar cada elemento separadamente ou em conjunto na redação. Mas o ideal é que você, no primeiro momento, identifique quem é a vítima, identifique a agressão, identifique o agressor, identifique as testemunhas. Feito isso, você pode pensar nos repertórios para focar em cada um desses elementos. Então, suponhamos que você identificou tudo e agora está pensando qual repertório eu vou usar. Você vai lembrar dessa aula e dos repertórios que a gente discutiu para encaixar esses repertórios na explicação do seu argumento, naquela parte, né, do quem. Então, todo argumento ele precisa de um quem. Quem o quê, Giovana? Quem me ajudou a construir minha opinião. Por isso que nós chamamos de quem, tá certo? Quem ajudou a construir a minha opinião. Vamos para cada um desses repertórios e entender como que nós podemos usá-los na redação, beleza? Então, se você vai focar nas vítimas, eu quero focar nas vítimas. Eu vou focar no seguinte ideia, que quando a vítima ela sofre uma agressão, ela tem a sua cidadania mutilada. Se eu quero falar da agressão, principalmente se não for uma agressão física, eu posso falar do repertório violência simbólica. Se eu quero focar no agressor, eu posso dizer que o agressor ele cometeu aquela agressão porque ele banalizou a violência no cotidiano dele. Se eu quiser focar no fato que ele não foi punido, eu posso focar na teoria das janelas quebradas. Agora, se eu quiser falar das testemunhas, eu posso falar tanto da banalidade do mal, que é a própria naturalização da violência pelas testemunhas, quanto da atitude blasé das próprias testemunhas. Então, vamos entender cada um desses repertórios para que você possa usar daqui para frente. Começando com banalidade do mal, pessoal. Então é o seguinte, se você quer ler o slide, dá pause no vídeo, leia o slide e aí volta para minha explicação, tá beleza? Que aqui eu só vou focar mesmo na explicação. Quem é que elaborou o termo de banalidade do mal? Uma pensadora alemã chamada Hannah Arendt. Possivelmente você já ouviu falar dela em algum momento da sua vida. Hannah Arendt chegou nessa conclusão após ela participar do julgamento de um nazista que era responsável por assinar documentos liberando, então, autorizando a morte de inúmeros judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Quando ele foi julgado, após o término da Segunda Guerra Mundial, ela notou muita frieza nesse nazista. Por quê? Porque na cabeça dele, ele estava obedecendo ordens. Ele não estava fazendo nada de cruel, ele não estava fazendo nada de monstruoso. Ou seja, ele trouxe o mal, ele trouxe a crueldade, ele trouxe a morte como de uma forma natural para o cotidiano dele. Daí que vem o conceito de banalidade do mal. Vamos aplicar nos temas que a gente poderia falar, pensando de novo em violência obstétrica. É como se a equipe médica, as pessoas que praticassem a violência obstétrica, elas não vissem aquilo como uma violência, mas como um procedimento padrão do trabalho de parto. Então, olha, xingar faz parte do trabalho de parto, usar manobras violentas, que o Conselho Federal de Medicina não recomenda mais, também não é violência, faz parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia, certo? Então, basicamente, resumindo a ideia, na análise da Hannah Arendt, por que muitas vezes o mal se perpetua na sociedade? Porque muitas pessoas não veem mais ele como algo extraordinário. Lembrando que não é a opinião da Hannah Arendt que o mal não é extraordinário,
Muito pelo contrário, ela está dizendo que as pessoas pensam assim. Mas, na verdade, o mal se tornou banal, se tornou, gente, cotidiano, algo que pode ser praticado por pessoas comuns, que não necessariamente são más por natureza, mas que deixam levar, por exemplo, pela rotina. Pensa nas pessoas em situação de rua. Será que quem pratica violência dá indiferença? Será que é uma pessoa cruel por natureza? Ou será que é alguém que está levado pela rotina e naturalizou a indiferença com aquelas pessoas? A questão, às vezes, até da obediência. Então, são pessoas que praticam o mal no ambiente de trabalho porque elas foram mandadas, né? Isso é uma coisa você analisar no contexto de guerra, né? Então, o general, o soldado cumprindo uma ordem e praticando violência por conta disso. Mas também pode ser comum, às vezes, no escritório. Então, o patrão manda o empregado alcançar uma meta e, por isso, obedece uma ordem que veio de cima, que mandou ele ser violento, agressivo com o seu funcionário. Ou até mesmo pela indiferença. Logo, segundo Hannah Arendt, e essa é a frase central, o mal pode ser resultado da falta de reflexão, de responsabilidade e de consciência. Logo, segundo Hannah Arendt, o que é a banalidade do mal? É um fenômeno que as pessoas praticam o mal sem sequer refletir sobre o mal que estão praticando, sem sequer ter consciência daquele mal que elas estão praticando. Esse é o conceito de banalidade do mal. E aí eu pergunto para você, dá para a gente aplicar a inúmeros casos de violência? Será que muitas violências não são praticadas no nosso cotidiano porque simplesmente as pessoas não refletem sobre elas, não pensam sobre elas, não entendem que elas são formas reais de violência, ou simplesmente eles obedecem ordens e não refletem sobre isso? Esse é o foco da banalidade do mal, o mal praticado sem reflexão. O mal, às vezes, que foi tão praticado, que foi tão repetido, que já se inseriu, já foi introduzido na rotina. O próximo conceito é de violência simbólica. Esse conceito você focará mais na questão da própria agressão, beleza? Vamos lá, então. O que é violência simbólica? Quem criou o conceito de violência simbólica foi um francês chamado Pierre Bourdieu, tá? Se pronuncia Bourdieu, mas se escreve Bourdieu, tá certo? O que ele disse? Ele disse que as violências que acontecem na sociedade, elas não são só violências físicas. Elas podem não só machucar o corpo, mas elas podem machucar a mente, a alma e a dignidade das pessoas. Ou seja, a violência simbólica, ela é praticada não por força física, mas por algum outro aspecto que fere o indivíduo psicologicamente. Os exemplos que ele dá para a gente são palavras, imagens, por exemplo, memes, não é mesmo? Gestos ou até mesmo símbolos para humilhar, ofender, discriminar ou dominar outra pessoa ou grupo, tá certo? Vou tentar tirar um pouquinho aqui do ou, só vai até o gesto. Ok. A violência simbólica, ela é muito perigosa porque ela é sutil, ela é disfarçada e muitas vezes aceita pela sociedade. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque às vezes a gente foca muito naquela violência que faz barulho. Mas a violência, de acordo com Pierre Bourdieu, que traz danos muito sérios, é aquela violência que nós não necessariamente percebemos. É aquela violência que, às vezes, por exemplo, no contexto escolar, pode ser disfarçado de brincadeira. É uma violência que, no contexto escolar, pode ser disfarçado até mesmo de didática, tá certo? Então, segundo Pierre Bourdieu, esse é o principal problema da violência simbólica. Ela é muito disfarçada e, como ela é muito disfarçada, ela vai ser naturalmente difícil de ser combatida, beleza? Entenderam? Como que eu uso isso nos temas? Primeira coisa é identificar a agressão. Se você viu que a agressão ela não necessariamente é física, mas ela está se manifestando de outra forma, como psicologicamente, ou com formato de símbolos e imagens, ou verbalmente, bom, esse é o foco. É uma violência simbólica e, por ser uma violência simbólica, é sutil e é aceita pela sociedade muitas vezes e, por isso, tem que ser combatida com mais vigor, né? Ou melhor, com mais rigor. Tranquilo? A teoria das janelas quebradas também é uma teoria bastante interessante para focar no agressor. Vamos entender a teoria e aí a gente depois parte para como isso pode ser aplicado na redação. Segundo a teoria das janelas quebradas, basicamente, a desordem, a degradação de um ambiente
no caso, né, elas realmente vão influenciar o aumento da criminalidade e da violência. Como assim? Eles observaram isso com o experimento que eles fizeram, em que eles colocaram basicamente 2 carros idênticos em bairros diferentes e afastados. Os bairros, inclusive, estavam em cidades diferentes. Os carros, eles tinham o mesmo ano, era do mesmo modelo, da mesma cor, e eles foram colocados nesses bairros diferentes. Qual que era a diferença do bairro, né? Além de ser uma diferença da cidade, os bairros eles tinham níveis econômicos muito diferentes e a taxa de criminalidade também. Então, no caso do bairro mais pobre, lá necessariamente eles pegaram um bairro que tinha uma taxa de violência alta e o outro bairro mais rico e com uma taxa de violência muito baixa. E eles falaram assim: vamos ver o que vai acontecer com esses 2 carros aqui. O carro do bairro que estava num ambiente mais violento rapidamente foi depredado, né? As janelas foram quebradas, o carro foi roubado, peças foram roubadas, o carro foi destruído. E o carro que estava no bairro mais seguro, mais rico, nada aconteceu com ele. Só que os pesquisadores, quem são esses pesquisadores? O George Kellen e o James Wilson. Eles falaram assim: se a gente fizer alguma coisa aqui, se a gente interferir um pouquinho, vamos quebrar uma janela do carro que está no bairro mais rico? Vamos. Eles quebraram, então, a janela do bairro mais rico e, rapidamente, o carro também foi depredado. Não foi consertada a janela, o carro foi deixado lá e as pessoas ao redor, então, começaram a depredar também o carro. Então, outras janelas foram quebradas, o carro foi roubado, peças foram roubadas, o carro foi pichado. Eles chegaram, então, à seguinte conclusão: se uma janela é quebrada e não é consertada, isso gera um efeito cascata. Ou seja, outras pessoas vão quebrar mais janelas, vão invadir, vão vandalizar, vão até mesmo incendiar. Ou seja, em resumo, a janela quebrada transmite uma mensagem de que ali não há lei, nem ordem, nem cuidado e que tudo é permitido. Portanto, pense comigo, um dos argumentos a ser utilizado em temas sobre redação é o fato de que muitas vezes a violência acontece de forma recorrente porque nada é feito para impedi-la. Nada é feito para punir os agressores, para consertar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi vilipendiado. Então, o argumento central é esse. Eu tenho uma determinada situação de violência. Se nada for feito para modificá-la, naturalmente ela vai se agravar mais. Esse é o foco da teoria das janelas quebradas. Portanto, segundo essa teoria, a melhor forma de prevenir o crime é combater as pequenas desordens. Aqui pode ser a sua crítica. Olha só, por que a violência está no ponto que nós vemos hoje? Porque não houve pequenas ações para penalizar as pequenas desordens. E como que eu resolvo isso? Começando a punir as pequenas desordens até que nós consigamos, então, proteger tudo de maneira mais ampla. Pense em um tema sobre violência ambiental, por exemplo. Poluição dos rios com plástico. Como que a gente vai resolver o problema da poluição do oceano, do rio, se a gente não começa trabalhando papel de bala que um aluno nosso joga no chão? Ou que um colega nosso joga. Então, o resultado, a resolução, vai começar com essas consertar pequenas atitudes para que haja um efeito maior. Porque foi esse o motivo do problema estar do jeito que ele está. Pequenas atitudes não foram tomadas para resolver os pequenos delitos. E hoje nós pagamos o preço por isso, tá? Essa é a lógica da teoria das janelas quebradas. Mas se o seu foco é na vítima, é falar basicamente de como aquele problema afetou a vítima, de como aquilo foi algo prejudicial para a vítima, você pode utilizar a teoria das cidadanias mutiladas. Quem elaborou essa teoria foi um pensador brasileiro, um geógrafo chamado Milton Santos. Ele disse basicamente que, na nossa sociedade, a situação de exclusão e desigualdade social afeta grande parte da população brasileira. E quando uma pessoa tem a sua cidadania ameaçada, por quê? Porque algum direito básico não é garantido a ela, basicamente, né, nós temos uma democracia de mercado,
uma democracia que vai privilegiar os interesses econômicos e não os valores humanos. Logo, a cidadania será mutilada, ou seja, a vítima, pensa comigo que isso aqui é importante. A cidadania mutilada é focar na vítima que tem algum de seus direitos básicos desrespeitado e, por isso, a cidadania dela não é mais plena, mas foi mutilada, foi violentada, digamos assim. Então, olha alguns exemplos. Se você priva o indivíduo do acesso à educação por conta daquela violência, ou do acesso à saúde, ou da moradia, ou do trabalho, ou da cultura, ou da participação política, por exemplo, e aqui a gente tem outros, né? Basicamente, você está impedindo a pessoa que ela exerça realmente a sua cidadania e ela se reconheça como cidadã. Então, a teoria das cidadanias mutiladas, em resumo, é o seguinte: o indivíduo está ali com vários direitos, com várias garantias. Porém, se ele sofre algum tipo de violência que priva ele de algum desses direitos, e essa violência pode ser do Estado, da sociedade, da mídia, de um outro indivíduo, se ele está sendo atingido por uma ação violenta, por uma atitude violenta, não necessariamente física, mas também simbólica, e um de seus direitos está sendo privado, a sua cidadania não é mais plena. É como se fosse uma cidadania incompleta, tá? Então, mutilada, meu bem, é essa ideia de incompleta. Uma cidadania mutilada é uma cidadania incompleta. A pessoa não está exercendo a sua cidadania de forma completa porque ela sofreu uma violência que a privou de algum direito. Essa é a ideia de cidadania mutilada, ok? Agora, uma outra forma de violência muito comum, que você já sabe, nós já falamos sobre esse repertório em outras oportunidades, é a atitude blasé. O que é atitude blasé? Então, fazendo aí um resumo de algo que nós já discutimos antes. A atitude blasé, basicamente, é a atitude de indiferença do indivíduo frente aos problemas sociais. O indivíduo, ele não se incomoda mais. Quem elaborou esse conceito foi o pensador George Simmel, tá certo? George Simmel desenvolveu esse repertório, essa teoria, esse tema, para falar, basicamente, das características do indivíduo moderno que vive nas grandes cidades. Logo, segundo esse autor, a vida urbana vai expor o indivíduo a uma multiplicidade de estímulos. Então, a gente tem estímulos sonoros, imagéticos, várias pessoas, informações circulando ao nosso redor. Isso nos gera uma sobrecarga sensorial, levando-nos a ter uma reação de indiferença, apatia ou desinteresse diante das coisas e das pessoas, ok? Nossa, Giovana, mas eu vou precisar de falar isso? Eu vou precisar de explicar que o indivíduo, ele é bombardeado com informações? Não, fica tranquilo. Isso você não vai precisar focar na sua redação. O que você tem que focar é que, basicamente, a atitude blasé, olha esse foco aqui, eu vou deixar de verde para você ver. Essa atitude tem consequências negativas para a sociedade, pois gera isolamento, alienação e frieza nas relações humanas. Então, o que isso tem a ver com violência? Muitas vezes, o indivíduo, ele se depara com uma situação de violência, só que a violência para ele se tornou tão comum no dia a dia, seja pela banalidade do mal, seja pelo excesso de estímulos que ele tem na sociedade, que ele não mais se incomoda com a violência a qual ele está exposto. Ele tem uma atitude de isolamento, indiferença, apatia, frieza quanto àquilo, certo? Segundo o Simmel, George Simmel, isso pode ter até um ponto positivo. Por quê? Quando você começa a ficar muito atingido por todos os estímulos que você tem ao seu redor, você perde um pouco da autonomia, da própria racionalidade, você acaba se tornando muito emotivo, e isso diminui a sua liberdade. Porém, nós temos que ser estratégicos. No caso da redação, nós vamos focar na atitude blasé como algo negativo para a resolução de problemas. Então, quanto mais indiferente a pessoa está frente aos problemas que a rodeiam, os problemas que a rodeiam, que a rodeiam. Quanto mais indiferente ela estiver aos problemas que a rodeiam, mais os problemas crescerão e se perpetuarão na sociedade, tá? Então, a gente vai ser estratégico nesse caso. A atitude blasé, então, é um repertório basicamente para apontar o fato das testemunhas se tornarem indiferentes ao mal que acomete ali a comunidade ao redor dela. Por fim, eu trouxe uma frase do Goethe. Goethe, gente, é um escritor muito conhecido. Lá no passado, ele é um escritor romântico. Ele é alemão.
E ele tem uma frase conhecidíssima que foca bastante na questão da falta do conhecimento, a questão da ignorância. Vamos ver o que o Goethe diz. Não há nada mais assustador que a ignorância em ação. Como que isso pode ser utilizado pensando aqui no tema sobre violência? Veja só, às vezes eu me deparo com uma atitude e eu não tenho conhecimento para identificá-la como violência, ou eu não tenho conhecimento do que eu posso fazer para ajudar alguém a resolver aquele problema. Então, veja só, duas possibilidades. Primeiro, eu sequer sei que aquilo é uma violência por falta de conhecimento, não por falta de interesse, mas por falta de conhecimento. E segunda hipótese, eu sei que aquilo ali é um problema, eu quero ajudar, mas eu não sei como. Então, por isso, eu acabo não fazendo nada. Por isso que a frase diz que não há nada mais assustador que a ignorância em ação. Pensa na violência obstétrica. Quantas mulheres que já não sofreram violência obstétrica durante o parto, mas não fizeram nada a respeito porque elas não sabiam que eram vítimas de violência obstétrica? Quantos acompanhantes viram casos de violência obstétrica e não identificaram esses casos porque não tinham conhecimento sobre isso? Pense em qualquer outro tema de pessoas que vivem situações violentas, assédio moral no trabalho, mas não sabem sequer como denunciar, não têm conhecimento do que fazer para resolver aquilo. Portanto, essa frase, não há nada mais assustador que ignorância em ação, pode ser uma grande aliada na sua redação. Mostrar para o leitor como que a ignorância pode ser horrível, pode gerar danos sérios, já que o indivíduo, tanto a vítima quanto a testemunha, não tem conhecimento sobre aquilo e não pode fazer nada para reverter aquele problema, ok? Pessoal, espero que vocês tenham feito muitas anotações dessa aula, que vocês tenham pensado em temas, possibilidades argumentativas e que vocês compreendam de fato que, independente do tema, esses repertórios que nós discutimos, eles darão para você muito conteúdo, muito repertório, uma riqueza argumentativa muito grande para você apontar a raiz de alguns problemas ou os desafios para combatê-los. Então, revisando, alguns problemas existem na sociedade porque eles não foram punidos, porque as pessoas não têm conhecimento sobre como eles se manifestam ou sobre as formas de denunciá-lo. Muitas vezes é uma violência sutil que as pessoas não a identificam como violência. Além disso, as pessoas, em grande parte das vezes, são indiferentes a esses males, a esses problemas que assolam a sociedade, e isso tudo gera uma consequência muito drástica para o indivíduo, que é a mutilação da sua cidadania. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!